Ex-crente, graças a Deus, e hoje eu vou trazer uma estrela do TikTok. Bora lá. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim, e esse aqui é o quadro que vocês estão adorando, que conta histórias de ex-crentes, graças a Deus, e como essa galera saiu de lá, por quê? Para poder te dar uma luz aí se você está no mesmo caminho. Hoje eu trago para cá Biel. Olá, Biel, tudo bem? Olá, meu amor. Tô bem, sim. Obrigado pelo convite. Vim aqui falar um pouco dessa jornada maluca que eu tive da saída da religião. Compartilhar, né, minha experiência vai ser muito legal. Show de Obrigado mesmo pelo convite. Eu que fico muito feliz de você estar aqui. Estou trazendo, gente, uma galera do TikTok para falar comigo. Tem bastante gente lá com conteúdo que a gente acaba se achando, se encontrando lá dentro da plataforma, né? E o Biel é um desses que ele está sempre em live. As lives são divertidíssimas, então todas as redes, tudo para você achar o Biel tá aqui embaixo. Mas antes eu quero que você se apresente, Biel. Quem é você? O que você faz? De onde você é? Manda aí. Olá, meu nome é Gabriel. Eu tenho 25 anos. Eu tô me formando em educação física. O principal conteúdo que eu trago no TikTok em live são debates sobre a existência de um Deus e sobre a diversidade de gênero, já que eu sou pertencente à comunidade LGBTQIA+. Show de bola. Qual é seu TikTok? Já deixa aqui, eu vou deixar aqui embaixo, mas é bom que você fale também. GBLR. É facinho de achar. Você coloca GBLR, que eu já vou estar lá. Também sou conhecido como o menino ateu da live Deus Existe, tá? Para facilitar. Show de bola. Dessa linha, acho que não tem ninguém que não te conheça, né? Você sai das lives do Bial sempre. E eu acho que eu não sei se você mudou de perfil há um tempo, não foi? Eu não sei, porque acho que era um outro nick, alguma coisa assim, e eu tinha te perdido, daí logo eu caí de novo, te encontrei de novo. É que, na verdade, um amigo nosso, ele fazia live com essa temática. Eu ainda não abordava sobre a existência de Deus, mas eu já trazia outras pautas, eu trazia sobre brinquedo não possui gênero, sobre escolaridade, sobre fome, eu já abordava outros assuntos. Quando eu comecei a entrar realmente na temática de Deus, porque eu comecei a entender uma grande problemática que a nossa sociedade passa, devido às crenças e ao Aí fanatismo, travou. aí eu comecei a abordar com mais foco a existência de Deus. Pera. Eu abordava o tema sobre brinquedos não possuem gênero, sobre fome, e aí, quando eu reparei a problemática em si do fanatismo religioso, porque eu comecei a sofrer muito ataque e ataques gratuitos, então eu comecei a ingressar nessa parte religiosa. Eu comecei a levantar uma crítica social às pessoas que estão sendo fanáticas a uma crença e desmerecendo a existência de outras pessoas. E aí eu comecei a abordar com o tema Deus existe e a Sarada Família, né? Gente, ainda estou me recuperando do Covid aqui. Estou com tosse, mas estamos aqui firme e forte com a geleia. Biel, quero saber como você começou na igreja. Foi família? Foi porque você quis? Como é que foi? Quando? Quando eu nasci, os meus pais me apresentaram na igreja. Eu fui, digamos, apresentado a Deus desde bebezinho. Então, eu sempre tive contato com o cristianismo barra protestantismo, né? Eu não fui de igreja católica. E dentro dessa igreja, eu comecei a desenvolver, eu fui crescendo, aprendi a cantar, troquei de ministério, eu fui para outra igreja, onde eu aperfeiçoei mais meu conhecimento, mas não foi algo que eu escolhi, não foi algo que os meus pais falaram assim, você quer ir? Simplesmente foi me apresentado e eu ia. Eu não tinha compreensão, para mim aquilo era uma verdade absoluta. E cheguei a nível de líder da mocidade, pastorado de 1 ano, eu estava me preparando para ser pastor, eu fazia missão, eu ia para outras igrejas, eu fazia evento, eu tinha um contato muito grande com a igreja e com a religião ao qual eu pertencia. Então você São estava falando Paulo, que até para pastor você estava se preparando para ser pastor. isso. Aí eu tive 1 ano de pastorado, onde eu era muito envolvido com as coisas da igreja,
Eu ia para o monte, eu fazia eventos em praça, arrecadação de alimento. Eu tinha uma ação muito grande dentro da igreja. Eu era bem conhecido, né? Já que aos meus 20 anos foi uma fase que eu me dediquei muito à minha fé, ao meu crescimento como pessoa. E também foi o período que eu abandono a religião. Eu saio da religião. Calma, a gente vai chegar lá. Mas então foi o tempo foi de quando você nasceu até os 20 anos. Isso, foi até os meus 20 anos de idade, que eu fiquei dentro de uma crença e eu seguia ela firme e forte, com toda aquela base que os meus pais tinham passado dentro da igreja, era aquilo ali que eu seguia. Show. E como começou então esse processo de descrentice? Ele foi muito doloroso. Como eu comecei a ter conflitos, algo que eu já tinha fazia muito tempo, só que eu preferia ignorar, porque eu tinha tanto medo de Deus, mas aos 20 anos se tornou algo impossível depois de ter lidado com depressão, depois de ter lidado com crises de existência que eu fui me dar conta recentemente que eu já estava tendo. Eu coloquei em xeque esse Deus. Eu falei para Deus assim, numa bela noite, eu falei: Deus, se realmente você existe, o porquê você me fez assim? O porquê você me fez diferente da grande maioria das pessoas para me mandar para o inferno? Eu sei que tem uma frase na Bíblia que fala que Deus dá o peso para os seus filhos que ele sabe que são capazes de suportar. Só que eu não estava conseguindo mais suportar aquela carga que ele tinha me dado. Então eu fui estudar. Eu falei, eu quero saber quem é você, Deus. Quero te encontrar mais. Eu acho que tudo que eu estou fazendo não é suficiente. E aí eu fui buscar. E aí eu fui estudar a Bíblia mais a fundo. Comecei a estudar Gênesis. E foi de Gênesis a Apocalipse, um estudo muito profundo, até quando eu cheguei a questionar o meu pastor a respeito do dízimo. Simplesmente o meu pastor falou para mim assim, que eu não deveria questionar, que essa era a vontade de Deus, eu tinha que aceitar. E para mim não é assim. As coisas não são assim. Então eu falei para ele, eu quero me afastar da igreja, porque aqui não é mais um local para mim. E aí eu me afastei, fui chamado de endemoniado, que eu estava ficando louco. E aí nesses estudos que eu fui fazendo, aí eu descobri a respeito do nome sagrado, que é do Yod He. E aí do hebraico, aí eu fui estudar hebraico, um pouco de hebraico, de latim, de aramaico, do antigo grego, para mim saber melhor, né, a base de como a Bíblia surgiu, qual foi as suas primeiras escritas. E foi aí que eu descobri muitas coisas que escondiam de mim e de muitas pessoas aí escondido, e simplesmente eu abdiquei dessa fé. Eu preferi não seguir mais ela e não acreditar mais nesse Deus, depois de muito tempo. Vai rezar, fazer uma oração aqui para a internet funcionar. É Deus, viu? Tô sentindo que é Olha Deus. aí, ó, olha, não, é o maligno se levantando contra a nossa live. Quando você decidiu sair da igreja, como é que foi com a sua família, com seus amigos? Porque você viveu a vida inteira nisso. Como é que foi contar? Como é que foi sair do armário da igreja? De cara, isso eu tô falando da igreja, nem tô falando da vida, né? Mas como é que foi isso? O bom que nesse processo, o meu pai, ele também estava saindo da igreja. Então eu não tive problemas, porque o meu pai, ele me ajudou muito nesses estudos profundos. Meu pai lia muito a Bíblia, ele leu bem mais do que eu, ela completa, fora versículos, anotação, estudo. Então já era um hábito da gente estudar a Bíblia. E quando eu falei para alguns amigos, eles ficaram meio estranhos assim comigo. Eu perdi uma amizade durante um tempo, mas depois ela voltou, porque eu fui visto como um endemoniado, aquele que estava, sabe, duvidando de Deus, estava abdicando de tudo que eu tinha conseguido, né, com muito esforço, mas eu não poderia ser falso, hipócrita comigo, entendeu? Eu não conseguiria estar na frente de um púlpito louvando, pregando, fazendo as coisas e duvidando sobre a existência de um Deus.
Então, a minha saída foi essencial, porque eu não me sentia bem. Eu já estava morrendo há muito tempo dentro daquela fé. E essa família, esses amigos, hoje você recuperou as pessoas ou são pessoas novas? Como é que é isso? Eu recuperei esse amigo meu que se afastou, a gente voltou a conversar. A minha família nem liga. Os meus pais têm um estilo mais agnóstico agora, só eu que sou declarado mesmo ateu. A minha família ainda meio fica em conflito, né? Porque tem um ideal muito de Deus, assim, de moralidade. Só que não tem, a gente não entra em debate sobre isso. Eu não entro em debate com eles sobre isso e eles me respeitam muito, entendeu? Não é algo que é explícito, assim, tipo um preconceito. Não Uhum. acontece isso. Que bom. Nossa, tem uma galera que vem aqui que, enfim, teve problemas, né? Porque a vida inteira você cresce na igreja e de repente tudo que você tem ali é a igreja, os amigos da igreja, né? Então, você aprendeu alguma coisa de bom com a igreja? O que você traz de bom da igreja, se você traz? O que eu trago de bom da igreja é as boas lembranças e as amizades que eu fiz e que permaneceram. A questão do princípio de moralidade foi algo muito bem estruturado pelos meus pais, foi algo que eu construí também ao longo de anos e estou fazendo isso até hoje, mas não tem algo assim que eu falo, nossa, a igreja salvou, ela me ajudou. Na verdade, lembrando agora, graças à igreja e essa fé, e também culpa dela, porque não vou ser hipócrita e esconder essa realidade, eu continuei lutando para existir, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Então, todas as minhas crises de depressão que eu tentei contra a minha existência, permanecer dentro da igreja me ajudou também. Só que dentro da igreja era o que estava me dando os gatilhos. Esse foi o maior conflito, né? Meio conflitante. Caramba! Nossa, é pesado, né? Porque a coisa que te salva é também a que te machuca. Isso é muito o relacionamento abusivo, né? Do cara que, Sim. eu sei, eu já vivi isso, do cara que, pô, só eu vou te amar e você não pode sair daqui porque só eu vou te amar. Só que ficar comigo tá me matando, né? Ficar com o cara tava me matando. Nossa, pesado. Enfim. E isso já emenda a próxima pergunta, que eu imagino aqui, mas que é se você trouxe algum trauma da igreja, alguma coisa que demorou para ser, é, sei lá, cicatrizar e tal. Muitos, de uma forma assim bem resumida, muitos traumas. O principal foi o grande conflito com a minha sexualidade, com a minha existência como pessoa, grandes gatilhos de depressão que eu tive, os últimos gatilhos que eu tive também foi devido a esse conflito, entendeu? Com a minha imagem, com o meu jeito de ser, porque eu tinha tanto medo do inferno que eu suprimi. Então, hoje em dia, passando com psicólogo, com psiquiatra, fazendo terapia, tudo, eu tô começando a entender os meus sentimentos que foram suprimidos através da crença imposta pelo medo. Então, a depressão, a ansiedade, as crises de existência, os conflitos com a religião que eu tenho, no aspecto de não aceitá-la de uma forma tão positiva, eu faço todo um tratamento para que esses traumas sejam reduzidos, porque é algo que eu lido, é algo que me machucou muito, me machuca ainda de ver a quantidade de pessoas que estão sofrendo dentro de uma crença que deveria amá-las, que deveria cuidá-las, tratá-las, porque eu não consigo enxergar esse Jesus que essa religião prega, que é amor, que ele veio para salvar, ele condenando, ele matando, ele crucificando, igual fizeram com ele. Eu não consigo ver isso. E eu bato de frente com as pessoas que fazem o oposto do que essa figura cristã, entendeu? Essa representação de Cristo fez. Então, meu maior conflito é para que as pessoas parem de ser hipócrita e de fingirem uma santidade que elas não têm. É esse o meu grande foco.
O que você segue hoje? O que você acredita hoje? Você tem alguma fé? Você tem alguma crença? Eu sou ateísta, eu cheguei no nível de ateísmo. Eu ainda não sou tão cético, tá? Eu estou estudando bastante. Digamos que eu sou um ateísta espiritualizado. O que seria esse espiritualizado? Eu não acredito nas coisas da espiritualidade igual a religião vende. Eu tenho um conceito um pouco diferenciado. Eu gosto muito dessa questão de energia, mas eu não trago isso como uma verdade. Eu foco mais na ciência. Mas eu gosto de estudar, eu gosto de ler ali como é a espiritualidade dentro do hinduísmo, como é a espiritualidade dentro da Umbanda, como é a espiritualidade dentro do próprio espiritismo, né? Eu vou estudando a espiritualidade de cada religião, que é algo que eu gosto, não é algo que eu tomei para minha vida como verdade absoluta. Eu prefiro no que a ciência me trouxe como respostas, porque atualmente é o que menos me iludiu e me feriu dentro dessa minha jornada. Então, eu fico com a ciência. Que conselho você daria para uma pessoa que está saindo, que está nesse caminho de, pô, quero sair, mas não sei? Ou então, um conselho que você daria para você mesmo naquela época que você estava começando a pensar nisso? Um conselho. Olha, eu sei que é difícil, eu sei que você está confuso, você está com medo, eu sei que são muitos pensamentos passando na sua cabeça, lágrimas, é dor, tá um misto de sentimentos gigantesco dentro de você. Só que você precisa tentar. Essa dor e tudo isso que está acontecendo é sua saída da zona de conforto. Isso é essencial. Você vai amadurecer, você vai crescer e eu te garanto, vai passar. Depois de toda essa etapa que você caminhar e você chegar no final, você vai poder definir e decidir com clareza se você realmente quer estar dentro de uma religião ou se você vai continuar aqui fora. Porque hoje em dia eu conseguiria seguir uma visão de um Deus amoroso e uma visão de Jesus Cristo amoroso sem ter medo de existir. Hoje em dia, mas depois de toda uma jornada de sofrimento. Dói, não vou mentir para vocês. A autodesconstrução, ela dói. Só que vocês não estão sozinhos. Existem outras pessoas, existem pessoas que estão aqui para ajudar, para apoiar. O que a Praise traz aqui para vocês, esse contato de pessoas dando os seus relatos, as suas experiências da saída, é essencial para você entender. Se ele conseguiu, eu também posso. E você pode. Porque eu, assim como a Prace, assim como outras pessoas, a gente acredita em você. A gente sabe da força e do potencial que você tem para sair dessa zona de conforto, para você amadurecer como pessoa. E se precisar, pode chamar a gente ali, ó, preciso de ajuda. A gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu não tive ajuda, eu não tive. Foram 4 anos lutando sozinho, sem rumo, sem direção, chorava todo dia, mas eu achei. Eu achei um caminho e quando alguém quer ser ajudado por mim, eu ofereço a minha mão amiga. Então, se vocês precisarem, eu tô aqui. Que maravilhoso! É, a gente tem esse trabalho justamente para isso, Biel. Eu saí da igreja também, estava sozinha, eu busquei respostas enlouquecidamente e encontrei inclusive bem mais perguntas, o que é muito mais libertador do que respostas, né? A Bíblia quer te dar respostas e a gente descobre que na verdade o que liberta são as perguntas e não as respostas. E essa é a ideia do canal, é a gente poder reunir essa galera para eles se sentirem acolhidos e, enfim, poder ajudar de alguma forma. Queria muito agradecer você, a presença. Obrigada. Oh, eu que tenho que agradecer pelo carinho. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Vão lá na live, brinquem comigo. Aí, vão lá na live, brinquem, interajam. Ai, Gabriel, onde você leu sobre isso? Eu vou estar disponibilizando links, né, dentro da minha plataforma sobre os assuntos que eu abordo. Eu tenho toda uma estrutura, eu tenho amigos ali que estão para ajudar também.
E se vocês quiserem, entendeu, ver mais como é a realidade, conhecer, né, o amor cristão igual eu conheço todos os dias ali, eu estou falando de uma forma sarcástica, meus amores. É só estar lá comigo, acompanhando aqui a Praise também, vocês vão ver muita coisa que a gente passa para mudar o mundo. Foda. Obrigada. Gente, toda semana eu trago um ex-crente, graças a Deus. Até a próxima. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Biel.